Olá, pessoal. Boa tarde, primeiramente. Estou muito feliz de estar aqui. Acho que muitos de vocês não me conhecem, mas eu já estive aí no lugar de vocês, então é uma honra estar aqui hoje com pessoas que eu admiro tanto. E Bienal é isso, né, gente? É sempre essa festa, essa bagunça, e espero que vocês gostem desse painel. Vou apresentar um pouquinho cada um que está aqui, né, para vocês, para a gente começar esse evento. Sou da moda antiga, então eu tô com um papelzinho. Então vamos lá. A Mabê Bonafé é podcaster e apresentadora dos podcasts Modus Operandi e Caso Bizarro. Nas horas vagas, ela também é roteirista e escritora, gente. Então. Carol Moreira é formada em cinema e é apaixonada por cultura pop. Ela passou por grandes empresas e apresentou o tapete vermelho de diversos prêmios e eventos com os maiores artistas de Hollywood. Atualmente, também apresenta o Kino, programa de notícias do mundo do entretenimento. Mas é óbvio que todo mundo conhece as duas pelo modus operandi. Ivan Mizanzuki é professor, podcaster, escritor e jornalista independente. Em 2018, lançou o Caso Evandro, a quarta temporada do seu podcast Projetos Humanos, que foi adaptada para a série da Globoplay. E em 2021, lançou o Caso Evandro pela editora HarperCollins. Por último, e não menos importante, nós temos nosso querido Rafael Montes. Rafael é escritor e roteirista. Ele foi vencedor do Prêmio Jabuti de 2020 com um livro de grande sucesso chamado Uma Mulher no Escuro. Seus livros foram traduzidos em mais de 25 países e tiveram os direitos de adaptação vendidos para o teatro e o cinema. É criador, roteirista, chefe e produtor executivo da premiada série Bom Dia, Verônica, derivada do próprio livro. Cuja coautora é a Ilana Casoy. Então, sejam muito bem-vindos. Muito obrigada, mais uma vez, pela Bienal, pelo convite e pela presença de todos vocês. É uma honra estar aqui. Vamos dar início à mesa, fazer um bate-papo bem informal mesmo. Depois a gente vai ter as perguntas do público. Eu queria abrir essa mesa com uma frase que eu achei incrível e que resume muito bem o tema, né? Que é do Luiz Antônio de Assis Brasil, que ele fala que somos todos fascinados pela perturbação ao transitar por uma situação extrema com a garantia de sair ilesos. E eu acho que não tem nada melhor para resumir o que é essa mesa hoje e a fascinação dos jovens pelo true crime, né? E na ficção também, de certa forma, está muito espelhado. Então, assim, não poderia começar com uma pergunta diferente para vocês. Eu quero saber, devido ao aumento assim do consumo de mídia através dos podcasts, livros, filmes e principalmente o interesse do público, como a gente pode ver, tem muita gente aqui muito interessada. O que vocês acham que está por trás desse fascínio, né, das histórias de crimes e o que torna essas histórias tão atraentes para as pessoas hoje? Todo mundo olhou para mim. Confesso que eu nunca cometi nenhum crime. Que bom. Eu acho que a gente sempre conversa, né, com o nosso público, com os ouvintes do Modus Operandi, com os operanders e tal, e a gente tenta entender, né, quais são os pontos, porque varia muito, né, é muito pessoal o que atrai em cada um. Mas acho que a gente sempre fala sobre como a audiência feminina é maioria, como a gente se sente um pouco mais segura conhecendo essas histórias e talvez conhecendo formas de não cair ou de se proteger de alguma maneira. A gente também fala sobre a curiosidade que a gente tem em relação a como uma pessoa, até onde uma pessoa pode ir, né? Então, existe uma curiosidade sobre a mente humana, entender mesmo o que leva uma pessoa. A gente sempre
quer encontrar respostas, né? Durante o podcast, a própria criminologia fala que não existe uma única resposta. Não existe uma coisa, a pessoa matou por causa disso. Existe uma série de fatores, existe uma série de coisas que levam a pessoa a cometer um delito. Mas a gente, enquanto ser humano, a gente é muito passional, a gente quer muito entender a profundidade, a gente quer entender o ser humano, a gente quer entender a cabeça das pessoas. Então, acho que essa curiosidade vem bastante em primeiro lugar. Eu não tenho a menor ideia também de onde vem esse interesse. Eu sei que ele existe, né? E ele é muito antigo. A gente vai ver, né? Para quem leu, vou citar Foucault aqui, Crime e Castigo. Crime e Castigo é do Dostoiévski. Gente, Vigiar e Punir. Vigiar e Punir. O Vigiar e Punir do Dostoiévski já abre. Gente, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa está acontecendo, né? O Foucault e Dostoiévski estão conversando comigo. Mas logo na abertura do Vigiar e Punir do Foucault, ele já fala sobre um esquartejamento público, né, que é uma punição feita. É uma das passagens assim mais famosas do livro, e já fala sobre como, pelo menos na Europa, já existia esse fascínio do povo ver as pessoas pagando pelos seus crimes, né? Essa pessoa cometeu tal crime, por isso ela vai ser esquartejada, ela vai ter algum membro cortado, qualquer coisa assim, enforcada. Então, existe, claro, ali um fascínio por ver algo muito horrível acontecendo, né? Existe o grotesco, é uma categoria estética, né? Não pode deixar de lado, então existe algum fascínio em torno disso. E daí a gente vai trazendo no desenvolvimento da civilização como a gente conhece algumas outras medidas menos drásticas, né, mais humanizadoras em teoria. Então o próprio sistema carcerário, né, em teoria é para ser um espaço de reabilitação social com alguém que cometeu um delito. O fato é que o crime sempre existe, as pessoas querem saber por que eles existem, e existe essa maior presença feminina no público. Acho que isso... Não sei se o Rafael é a mesma coisa, né? Imagino que sim. A grande maioria mulheres assim que consomem. Eu não consigo dizer que é porque quer se proteger mais. Eu não sei. Eu acho que eu já vi de tudo. Acho que no próprio público feminino tem muitas intenções diferentes. E você vai ver que tem gente que assim, não, eu gosto de sangue, eu quero ver sangue, sabe? E tem gente que gosta, tipo, não, eu sou fascinado pelo mistério, eu quero saber por que aconteceu, o que levou alguém a cometer algo tão horrível. Então são várias sessões. O fato, sempre que digo assim, pô, mas Ivan, como é que você se sente produzindo alguma coisa que envolve sempre sofrimento, né? Daí vem justamente essa questão de tomar cuidado para você ser respeitoso com as vítimas, com as famílias dos acusados também. Acho que isso sempre é importante também. E tentar trazer alguma resposta de por que aquela coisa tão horrível aconteceu, né? Se é que alguma resposta é possível. A maioria das vezes a gente vai ver que não tem. A gente simplesmente fica numa angústia de falta de respostas, e acho que é isso que a gente quer lutar contra, né? Quero entender o que aconteceu, não consigo, continuo procurando. Você roubou todas as minhas perguntas. Então, tchau, gente. Obrigado. Acabou a minha participação. E você, Rafael, o que você acha, assim, agora falando um pouco da ficção em si, né? Trazendo mais para o lado da ficção. Seus livros também são bem violentos, eu confesso que eu gosto muito. Imagina, são todos livros para família. Super tranquilos. Então, esse assunto é um assunto sobre o qual eu reflito bastante. Eu acredito que todos nós, o ser humano, ele é potencialmente bom e potencialmente mau. Concordo muito com a Mabê quando ela fala que as pessoas às vezes consomem esse tipo de história porque querem entender a mente humana. Na verdade, queremos entender nós mesmos, né? Assim, me horroriza muito a ideia daquelas pessoas que são a imagem do bem, né? O bom samaritano que só pensa em coisas boas, só deseja coisas boas para os outros. Acho que todos nós somos um pouco sujos também e somos um pouco... Temos a força para sermos bons e maus.
Então, de algum modo, ler esse tipo de literatura nos coloca em situações que eu espero que nenhum de nós vá viver um dia. Mas a gente, pelo menos, experimenta. A gente tem aquela adrenalina, a gente tem a sensação de viver essas coisas todas. Então, na verdade, acontece muito assim de eu ter leitores que amam meus livros, e aí a mãe ou o pai vão no lançamento e falam assim, eu fico preocupado, porque ele gosta de ler Suicidas, gosta de ler Jantares de Carne Humana e Jantar Secreto. Eu falo, olha que bom, ele está exercendo todo esse imaginário que todos nós temos na ficção e está trabalhando isso de algum modo. Eu acho que a literatura ajuda muito, a literatura e a arte em geral, ajuda muito a exercer o nosso imaginário. Tenho muito medo de quem não exerce o seu imaginário, de quem se isola, digamos. Eu posso dizer que eu escrevo, pelo menos, ou seja, o meu interesse em escrever essas histórias vem muito disso que a Mabê falou, de entender a mente humana e também de enfrentar meus próprios medos. Acreditem ou não, eu sei que é difícil acreditar, eu sou uma pessoa muito medrosa. Eu escrevo as coisas que eu escrevo porque, em geral, são coisas das quais eu tenho medo. Vou dar um exemplo muito simples. Outro dia me perguntaram, em Suicidas tem uma cena fortíssima do Otto, da morte do personagem Otto. E perguntaram, mas Rafael, como é que você pensou naquilo? Aí eu falei, pô, que pergunta boa, porque eu já não pensava nessa questão há muito tempo. E eu escrevi essa cena do Otto porque, bem, o Otto é um personagem gay e eu sou gay. Segundo, eu tenho uma questão com os olhos, eu tenho muito nervoso com os olhos. Eu vejo alguém pingar colírio e eu começo a lacrimejar. Eu vejo alguém cutucar os olhos e eu começo a lacrimejar. E a cena que tem, enfim, no livro é uma cena de tortura nos olhos. Então, ou seja, de algum modo, eu ao escrever aquela cena, eu enfrentei meu próprio medo, sabe? Então, é isso que de algum modo também me fascina. Agora, sem dúvida, também passa por isso que o Ivan falou, que até tem aquela expressão, eu não falo alemão, gente, então me perdoem a pronúncia vagabunda, mas é Schadenfreude ou algo assim, que é esse prazer, esse interesse quase pela espécie de desgraça do outro. Porque dá uma sensação de que se a desgraça é do outro, não é a nossa, né? Então, essa curiosidade mórbida que todos nós temos sobre determinados assuntos é quase como se a gente falasse assim, peraí, deixa eu ver o que aconteceu ali, porque na medida em que aconteceu ali, comigo não vai rolar, né? E é isso que também explica quando acontece um acidente, aquele povo que fica parando para ver o acidente e todo esse tipo de coisa. É curioso porque eu, por exemplo, não sou essa pessoa. Acontece um acidente ali, eu ando para lá. Eu detesto ver essas coisas. E tem muitos leitores meus que até me mandam, há muito tempo atrás vazaram fotos do acidente aéreo do Mamonas Assassinas. Olha que legal. Eu falei, não é legal, não quero ver, estou fora. Mas eu entendo e sei que existe um certo fascínio sobre essas questões, porque é isso. Caiu o avião deles, não vai cair o meu, né? Assim. E você, Carol? O que você acha? Eu acho que o True Crime é interessante porque tem várias áreas dentro dele, né? Como quem deu... Por acaso alguém leu o nosso livro? Modus Operandi, Guia de True Crime? Ai, que tristeza. Foi ruim, assim? Alguém leu Não, o é livro? maravilhoso. Alguém leu o livro? Ah, obrigada. Que animação. Eu sei que vocês estão o dia inteiro esperando, gente. Estou tentando dar um up aí. No nosso livro, ele é dividido em vários capítulos, que são os vários temas do True Crime, né? Então, a gente tem, desde um crime acontece, né? Por que esse crime aconteceu? A psicologia, transtornos mentais. Aí a gente vai para a investigação, essa pessoa vai presa, vai ter um julgamento. O sistema carcerário, casos arquivados. Então, tem tantas coisinhas ali dentro que muitas vezes as pessoas gostam da parte de investigação. Não, eu gosto de julgamento, adoro ver aquela coisa, né? Não sei se vocês sabem. Não vou falar. Então, cada um gosta de uma área ali, da polícia, da SWAT, do CSI. Então, eu acho que não é necessariamente só o crime que fascina, mas tudo que tem ao entorno é muito curioso, né? Como isso funciona, como eles pegam a impressão digital e não sei o quê. Então, eu acho que são muitas áreas, sabe, interessantes, assim, que o público gosta. Com certeza, acho que tem muitas coisas legais no livro. Eu amei, inclusive. Vocês estão de parabéns. Obrigada. Toda a parte separada, né? Enfim, de investigação, psicologia, a parte investigação aqui no Brasil, principalmente. Eu acho que é muito importante esse tipo de pesquisa.
E também uma pergunta minha, né? Como é que é o processo de pesquisa de vocês e apuração das histórias baseadas em crimes, sejam eles reais ou ficção? Como é que é para vocês todo o processo de montar o podcast ou de escrever o livro, enfim? Olha, o podcast é totalmente diferente, né? A gente fazer os episódios do livro. Vou falar um pouquinho do podcast, que a gente sempre fala que para um episódio do Modus ficar pronto, a gente tem ali entre 2 a 3 semanas de estudo de um episódio. Só que os episódios são semanais. Então essa conta não fecha, né? Como que a gente precisa de 3 semanas, mas o episódio é semanal? E é por isso que a gente ficou doidinha. E aí hoje a gente tem uma equipe, e aí a gente precisou crescer o podcast para a gente conseguir dar conta de trazer os episódios mais aprofundados, né? Porque também tinha aquilo, vamos contar... no início a gente não queria contar a história toda, a gente falou, todo mundo já conhece, vamos falar alguma coisa. E todo mundo, não, a gente quer ouvir a história toda. A gente falou, erramos. A galera quer ouvir a história toda. E aí, se o episódio não tem 1 hora, a gente, ameaçada de morte. Então, a gente tem todo um cuidado para ter certeza de que aquela história vai render, de que ela tem bastante conteúdo. Então, a gente vai assistir séries, documentários. Tudo vai depender, né, do crime em si e de como a gente quer abordar aquele caso. Mas, geralmente, a gente vai para as fontes, a gente vai ler livros, assistir documentário, pesquisar em fóruns, às vezes pesquisar nos próprios documentos, pesquisar reportagens sobre o assunto da época. A gente tem uma possibilidade hoje, né, de conseguir, às vezes, arquivos de conteúdos, sei lá, dos anos 80, dos anos 90. Então, a gente consegue acessar esses conteúdos e pesquisar lá também. Então, é um trabalho que ele é personalizado para cada caso, porque cada caso vai demandar um tipo de pesquisa diferente. Então, você tem que gostar de ir profundo naquela história, porque quando a gente quando a gente conhece a história melhor, a gente fala, às vezes o ângulo que a gente queria contar já não fazia tanto sentido depois que você conhece a história totalmente. Então, à medida que a gente vai conhecendo mais sobre a história, a gente vai entendendo por qual ponto e por onde que a gente vai contar ela e quais são as fontes que são confiáveis para falar sobre isso. Porque também não é só pegar qualquer fonte. A gente descobre várias vezes fontes, às vezes fontes assim, de jornais que não são confiáveis. Porque, na época, tudo que estava acontecendo, os jornais estavam soltando. Então, às vezes, você tem várias fontes que elas não são confiáveis. Então, como que eu descubro o que é confiável e o que não é? Eu acho que está aí esse crivo porque que é uma pesquisa tão dedicada, tão demorada e tão complexa. Quer acrescentar alguma coisa, Carol? Acho que é isso. A gente tem o objetivo de fazer várias histórias diferentes, então também não dá para a gente ficar ali, né, 3 anos, como certas pessoas, estudando um caso só. O que eu admiro muito, porque eu não conseguiria, assim, porque tem diversos casos que eu fiquei pesquisando há muito tempo e eu já vou ficando assim, eu não aguento mais falar disso, pensar nisso, sonhar com isso. Então, é muito pesado, é um tema pesado, né, que a gente fala. Então, é uma abordagem diferente, né? Mas a gente tenta ser o mais profundo do que dá para ser feito naquele tempo, né? E contar a história como um todo. O meu processo eu cheguei à conclusão que eu gosto de pegar caso velho e que tem muita dúvida ainda, né? Então, assim, ultimamente eu vou lançar ao final do ano aí, para quem fica perguntando, final do ano sai o Leandro Bossi, tá? Do ano novembro ou dezembro ou... Tem que ser bem específico, tá? Dia 31. Eu acho que o senhor pro Globo não me permite ainda dar datas. Eu tentei. Tá? Mas final do ano, esse ano sai. Daí vamos lançar o Leandro Bossi e já tô com uns 3 projetos para o ano que vem, 2 que eu vou dirigir e 1 que eu vou tocar. Todos eles eu noto que tem um padrão de
de novo, caso antigo que não tem resposta. Por que eu pego o caso antigo? Isso é um critério. Eu não quero pegar nada novo porque eu posso cometer um erro, né? E não tem erro, não tem coisas... não falta caso antigo em que houve muita confusão e muito problema. Então, o que eu pretendo fazer ok, esse é o caso. O que eu tenho de processo dele, né? O que eu tenho de inquérito? Eu tenho alguma coisa? E é muito doido porque o meu caso, que eu vou começar a pesquisar agora, final do ano, para lançar no ano que vem, e que eu ainda não posso falar o que é a próxima temporada do Projeto Humanos, é um caso assim que eu acho que pouquíssimas pessoas ouviram falar, é super pequeno, eu não sei se tem inquérito. Então é um desafio novo, porque qual que é o lance? O que falou naquela época e o que eu posso filtrar de informações daquela época? Porque a memória, ela vai se construindo, né? Então você acha que lembra muito bem, na verdade são 30, 40 anos ouvindo, relembrando, e a tua memória vai inventando. Então a tua memória não é confiável. Então sempre que eu vou entrevistar alguma pessoa, eu tenho que saber o que essa pessoa está me falando hoje, depois de toda uma pressão midiática, depois de umas saudades muito grandes, depois de ter falado sobre esse assunto por tanto tempo. Eu até estava falando para a Natália, que é jornalista que está trabalhando comigo agora no Leandro Bossi, quando a gente encontrou uma testemunha do caso Leandro Bossi, e que eu disse, olha, Natália, essa é a testemunha perfeita, porque ela não fica falando dessa história para todo mundo, a gente não sabe, você percebe que ela está tentando lembrar, mas não é uma coisa que ela fica falando o tempo inteiro. Eu até pergunto assim, não, mas você conta essa história para a galera? Ele diz, não conto nada. O que ele estava me falando 30 anos depois batia com o que estava no depoimento original dele, então maravilhoso. Porque justamente essa pessoa não ficou tanto tempo falando. Agora, crime de repercussão é um problema, porque todo mundo fica falando, né? E todo mundo fica vendo. Então, o meu critério é sempre esse. O que foi colocado nos documentos oficiais? E se eu não tenho eles, o que eu faço, né? Como é que eu verifico muita coisa que está sendo dita? O meu maior problema é sempre desconfiar de tudo e de todos. E daí, nesse ponto, não é tanto o que está sendo dito, mas quem está falando. Porque dependendo de quem está falando, você tem intenções diferentes, você tem momentos diferentes. A imprensa fala uma coisa com uma intenção, uma testemunha fala uma coisa com uma outra intenção. O delegado, quando escreve um relatório, ele está pensando em outra coisa, o promotor a mesma coisa. Então, todas as intenções têm que ser colocadas em jogo. Por isso que eu costumo dizer que o meu trabalho ele vai mais para uma linha de antropologia do crime, né? Que eu tento... Ok, quais são as intenções por trás de tudo esse trabalho aqui, quais são as dinâmicas sociais que estão falando. Então, se eu falo assim, no caso de Altamira, isso foi muito forte. Tinha uma decisão que a gente tinha que fazer de roteiro, que era, será que a gente coloca desde o início que o delegado está suspeitando do Amailton, o primeiro preso, porque ele era gay? Ou será que a gente tenta esconder isso, sabe, do tipo assim, ó, prenderam um cara... E daí lá pra frente fala assim, ó, mas o delegado começou a falar que ele era gay, por isso teve suspeito dele. Pra gente foi muito evidente que se escondesse isso, a gente estava roubando no jogo, né? Como recurso de roteiro seria interessante, só que a homofobia era tão forte naquele caso. E a gente precisava fazer isso logo, que quebrava um pouco da magia do whodunit, né? Quem fez isso, mas ao mesmo tempo começava a mostrar todos os problemas que tinham. Então... O critério é mais assim, ó, o que eu quero fazer com essa história, quem que está falando e como é que a gente tenta trazer essa verdade à tona depois de tanto tempo, né? É um desafio com casos tão antigos que, tanto os que não foram falados quanto os que foram falados, são desafios diferentes, né? E eu acho engraçado que assim dialoga bastante o Projetos Humanos com as técnicas de escritas da ficção, né? Porque ele é um podcast muito de storytelling. Então, ele tem muito cliffhanger, ele tem muito plot twist, de certa forma. Inclusive, eu entrevistei o Rafael num podcast meu lá, o Conversas Paralelas, falando sobre técnicas de escrita, né? E era legal a gente fazer essa troca de como é que você pensa isso, como é que você pensa tal. Então, foi muito legal, assim, uma isso delícia. É muito legal, eu ia... Pode falar. Não, porque acho que mesmo sendo real, tem uma espécie de gestão da informação, né? Ou seja, isso aqui aconteceu, mas em que momento eu conto isso para que isso tenha um efeito, né? E é isso que vocês, acho que todos que fazem coisas reais têm que, de algum modo, calcular, né? Para escrever.
Eu ia te perguntar exatamente isso. Para você, como é que é o processo assim, de escrita, agora também, né, de roteirista, enfim. Eu acho que o Bom Dia, Verônica tem muito a ver, se aproxima muito com crimes reais, principalmente violência contra a mulher, né, como a gente viu na primeira temporada. Como é que é para você todo esse processo de escrita dos seus livros, né? Como é que você se organiza para fazer tudo isso acontecer? Porque, assim... Parabéns, porque realmente... Então, na ficção, o trabalho de pesquisa é muito importante, mas ele não é, claro, tão essencial quanto é para quem trabalha com casos reais. Ou seja, mesmo do Bom Dia, Verônica, a gente pesquisou muito o ciclo da violência doméstica, por exemplo, né, que é o marido violenta inicialmente de maneira verbal, às vezes patrimonial, controlando o dinheiro, impedindo que saia, impedindo que tenha uma vida financeira, enfim. Aí, eventualmente, isso evolui para uma violência física, e aí da violência física vem o pedido de perdão, ou seja, uma gradação da violência, e depois um pedido de perdão prometendo que nunca mais vai fazer, não sei onde eu estava com a cabeça, a culpa é minha, mas também é sua, né? Ou seja, esse compartilhamento da culpa, né? Você que me fez ser assim, enfim. Então, tudo isso é parte de uma pesquisa muito feita também pela Ilana Casoy, que é minha parceira no Bom Dia, Verônica. E, enfim, para os outros livros, né, eu também faço uma espécie de pesquisa. Então, para o Dias Perfeitos, eu conversei muito com médicos, com patologistas, para entender coisas às vezes que parecem bobas, mas que são importantes. Por exemplo, em determinado momento do Dias Perfeitos, tem um personagem sendo desmembrado. E eu falei, beleza, qual é o barulho que faz quando você tira o braço do corpo? É POC, é PEC, é claque? Qual é o barulho que faz? Eu não sei. E aí... Então, assim, coisas que às vezes até sensoriais. Qual é o cheiro que tem de uma cena do crime? Quais são as percepções que a gente tem ao viver essas situações? No Jantar Secreto, né, o gosto da carne humana, eu tive que... Tô brincando. Não, mas é sério, eu tive que pesquisar, e aí eu encontrei alguns depoimentos de canibais, algumas entrevistas de antropologia falando qual era o sabor, enfim, essa parte eu posso contar. Então eu fiz toda essa pesquisa. Isso é na ficção. Agora eu tenho um exemplo que eu acho que é legal de comentar, que é da não ficção, que são os filmes do caso Richthofen, né, que foi a primeira vez em que aconteceu o caminho contrário. No caso do Bom Dia, Verônica, eu convidei a Ilana para escrever comigo. Falei, poxa, Ilana, vamos fazer uma coisa junto, vem para a ficção. E então, tempos depois, a Ilana foi convidada a fazer o filme, né? Era um filme só do caso da Suzane Richthofen, porque ela já tem um livro escrito sobre o assunto, super completo, sem dúvida é o melhor livro sobre o caso, é o da Ilana. E aí ela foi convidada para fazer esse filme, dramatizando a história, e falou, Rafa, agora é a sua vez de aceitar a missão. E eu fui, mas como eu já falei, eu sou muito medroso. Então, eu fui realmente porque a Ilana pediu para eu ir, porque senão eu não teria feito. E aí, nesse processo, foi interessante, porque eu brinquei um pouco de fazer isso que vocês fazem, que beleza, o caso real da Suzane Richthofen, que foi lá e matou os pais com a ajuda do namorado e do irmão do namorado, existe. Eu não tenho como inventar. E a proposta era, façam um filme desse caso, qualquer coisa. E aí eu comecei a me perguntar o que me interessava nessa história. E justamente depois do crime, quase tudo já tinha saído na imprensa, né? Foi um caso, acho que é o caso mais famoso do Brasil, junto talvez com o caso Nardoni. Então, tudo que vem depois do assassinato já tinha na imprensa. E aí eu lembro de uma noite, a gente brainstormando, eu e a Ilana, no apartamento dela, eu falei, Ilana, o que me interessa saber não é depois do crime, o que me interessa saber é antes do crime, como é que era essa família antes do crime. E aí ela falou, cara, mas isso eu não sei, porque eu só entrei no caso no dia no dia seguinte que eles morreram. Antes eu não sei como é que era. Mas eu sei o que ele disse e o que ela disse. E aí no que ela falou o que ele disse e o que ela disse, eu falei, caramba, você já viu um filme? Tem um filme francês chamado Bem Me Quer, Mal Me Quer, com a Audrey Tautou. É um filme pouco conhecido, mas ele é isso, eles são dois pontos de vista de uma mesma história. E eu falei, caramba, isso me interessa, então vamos contar a visão dele e a visão dela. E aí ela falou, cara, muito legal. E aí, se vocês perceberem, de algum modo, a gente pegou um caso real, que é o caso Richthofen, e fez uma ficção, porque, na verdade, tanto a visão dele quanto a versão dela são duas mentiras. Claro que são mentiras
embaladas de verdade, ou seja, tem elementos fáticos, né, coisas que realmente aconteceram, mas com a leitura que cada um deles quis dar para aquela situação que eles estavam vivendo. Então, foi interessante escrever esses filmes que tinham esse pé na realidade. A gente tinha que escrever o que eles disseram. Por exemplo, a Suzane defende que o Daniel apresentou a maconha para ela, e ela vende a maconha como se fosse uma coisa que faz todo mundo ir matando os pais. Se maconha fizesse você matar os pais, bem, muitos pais já estavam mortos. Então, enfim, mas é a visão dela. Então, a gente tinha que, de algum modo, entrar nessa lógica dela e defender isso com a força que ela defendia. E aí, enfim, então foi um processo muito interessante de ter esse pé na realidade, no que realmente tinha acontecido. Eu lembro que quando eu fui escrever a versão, os crimes, né, que acontecem no final da versão de cada um, a Ilana, pela primeira vez que leu os crimes, falou: Rafa, você tem que ver as fotos da cena do crime. Que, na verdade, ela nem poderia ter, mas ela tem. E aí ela falou: cara, você tem que ver as fotos da cena do crime. Eu falei: não quero ver fotos da cena do crime, me conta aí como é que é. E ela fala: não adianta, você tem que ver. E eu fui lá e vi por, sei lá, 30 segundos, e foi o suficiente para escrever e entender a violência. Porque, assim, por mais que eles digam o que disseram, a violência visual de como os pais foram encontrados acaba com qualquer tentativa de justificar o que eles fizeram. Enfim, então, e aí eu vi a foto e escrevi os finais dos filmes. E agora a gente vai fazer o terceiro filme, que sai agora em outubro pelo Amazon Prime Video, e o terceiro filme narra justamente, então, a investigação, do crime até o dia em que eles foram presos. Então, de algum modo, é totalmente diferente dos outros dois filmes, é tipo um thriller, porque é uma corrida contra o tempo da polícia investigando. E aí entram vários momentos que aí sim ficaram, de algum modo, muito conhecidos por todo mundo, né? Tipo o enterro, em que ela se debulha em lágrimas, tipo o churrasco, que uma semana depois da morte dos pais, na casa eles fizeram um churrasco para os amigos. Então a polícia chega e estava tendo uma festa na casa. Enfim, todos esses momentos que ajudaram a polícia a chegar nos culpados do caso. Então foi também divertido de escrever, e nesse caso sim a pesquisa é muito importante, mas nesse sentido eu tenho uma parceira essencial, que é a Ilana Casoy, que eu quase nem me preocupo em olhar o livro, porque eu tenho o livro ambulante, que é a Ilana, que sabe tudo. Oi? Ela lembra tudo? Não lembra tudo, mas ela fala assim: cara, tem alguma coisa, eu acho que isso está em algum lugar, e aí pega o livro e acha. E assim, aproveitando o gancho, né, para falar, como é para vocês trabalhar essa sensibilidade de assuntos tão sensíveis? Acho que no caso da Suzane, talvez nem tanto, né, porque os pais já foram, mas em muitos casos a gente vê que tem vítimas de familiares envolvidos, e eu acho que sempre é muito difícil você ter uma certa liberdade para falar ou abordar determinados assuntos, não só relacionado a vítimas de família, mas também, no caso do Ivan, né, toda a questão policial, judiciária, nos podcasts das meninas também. Como é que é para vocês tratar essa sensibilidade, né, ser sensível nisso? Eu começo essa, que acho que esse é o meu pepino maior sempre, né? Lá vem 2 horas de podcast. 2 horas. Falei. Não é à toa que os episódios são longos, né? Eles geralmente são... Os episódios muito longos sou eu tomando cuidado para não tomar processo, muitas vezes. Então, assim, vamos contar advogado, tudo. Não se atreva. Não, isso foi dito. Não se atreva. Mas você sabe que depois que você falou isso em algum painel que a gente foi, eu ouvindo ou reouvindo para escrever episódio nosso sobre o seu, eu entendi muito mais a sua cabeça depois que você falou isso. Eu falei: é por isso que ele está falando isso. É por causa... Aí conectou mais para mim. Mas é porque tem essa questão de o que é um processo. Acho que o caso da Richthofen, né, que o Rafael trabalhou com a Ilana na parte de ficção, ela é muito legal, porque, cara, caso criminal é isso. Tem 2 pessoas que são culpadas, você coloca elas na cena do crime, você sabe que elas estão lá, que elas estão envolvidas, 2, 3, 4 pessoas que seja, as provas materiais estão lá, só que elas estão contando histórias diferentes. E aí, o que aconteceu de verdade, né?
para mim, o complicado é que o que a gente sabe de um crime geralmente é o que sai na imprensa. Então, quando eu pego um caso Evandro, eu tenho acesso à imprensa. As pessoas são culpadas, tem fita de confissão, você ouve a fita de confissão, acabou. Se eu começo a falar, olha só, as bruxas de Guaratuba, não sei o quê, primeiro assim, se eu começo a falar isso publicamente, a Beatriz Abage já está dando um search em você e já começa a brigar com você na internet. Então esse efeito direto é muito doido, né? Então assim, eu lembro quando eu estava para fazer de Altamira e uma pessoa envolvida entrou em contato comigo pelo Instagram falando, eu sou fulano de tal, eu estou envolvido, eu quero saber o que você vai contar. Antes de lançar o podcast, então eu já tive que avisar para ela, olha, vai sair isso, né? Qualquer coisa eu estou aqui à disposição. Então eu tenho que tomar muito cuidado para dizer, sabe aquele negócio que você escreve para um ouvinte ideal, né? Para o escritor ideal? Eu geralmente coloco como pessoa ideal as vítimas, as famílias de vítimas e os familiares dos acusados. E eu digo, se essa pessoa está ouvindo, como que ela vai entender essa passagem, essa afirmação? Então é por isso que daí eu leio tanto documento, né? Isso aqui está no documento tal. Quando eu vou dar minha opinião, eu digo, agora vou dar minha interpretação sobre isso que está acontecendo, dentro desse esquema todo. Por sorte, até hoje, não levei processo. Jura? Amém. Mas assim, tem sempre um dia após o outro, né? Então eu tento evitar ao máximo isso. Só que justamente pensando nesse cuidado que tem que ter com a pessoa. E a gente não pode esquecer também, justamente que mesmo que a pessoa seja culpada, primeiro, ela tem direitos, a Ilana é uma das principais que fala isso, ela defende o direito dos acusados, não importa o crime que a pessoa cometeu, ela tem direitos também, ela tem que ser preservado, e isso inclusive que vai permitir que a gente fale com mais propriedade sobre o que está sendo dito, né, sobre aquela pessoa. E quando faz isso, tem que pensar que a pessoa que comete um crime, ela destrói a própria família. Se é um crime de repercussão, principalmente, a família não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Eu gostaria de falar muito mais coisa, mas eu não vou falar. Olhou para mim por quê? Fica pro futuro. E você, Rafael, assim, eu estava falando dos pais e acabei lembrando, né? Tem muito do irmão da Suzane. Como é que é para vocês retratar na série, assim, com essa sensibilidade, porque ele sofreu muito com tudo isso também. Sem dúvida, a gente tem que tomar muito cuidado. O irmão, por exemplo, a gente especialmente protege nos filmes. Enfim, sem dúvida tem que tomar cuidado. Eu acho que todo o trabalho tem que ser feito com responsabilidade. É isso, você é responsável pelo que você escreve. Deixa eu pegar esse gancho, porque isso é uma parte legal assim, dessa pergunta que ela fez para você. O caso Richthofen, para mim, é uma coisa que sempre me deixava mais encucado em como contar, porque você tem geralmente familiares de vítimas e familiares dos acusados. Aqui é a mistura dos dois mundos. Exatamente. Né? Então, pegando nesse gancho, eu queria saber como é que lida justamente com, assim, não é só o irmão, tem outros membros. Tem o tio, tem enfim, vários, tem gente que ficou, que mesmo com tudo, ficou do lado da Suzane, ou seja, defendeu a Suzane, e nesse sentido eu também faço coro à Ilana, ou seja, eu detesto essa ideia de que quem comete um crime é um monstro. Eu acho que quem comete um crime é um ser humano. A gente tentar chamar de monstro, na verdade, é uma tentativa da gente se distanciar, distanciar de nós mesmos. É horrível dizer, mas as pessoas que cometem crimes são bem mais parecidas com nós aqui presentes do que gostaríamos de aceitar. No nosso caso, parece que houve uma tentativa de impedir que os filmes saíssem em termos judiciais, mas é isso, os filmes estavam muito baseados nos autos do processo, então não havia por que ter a proibição. Agora, falando em termos de temas sensíveis em geral, vou falar também na ficção, em que eu trato de temas sensíveis. Eu, como escritor, ainda quero crer que a literatura é o lugar da liberdade. Assim, qualquer tentativa de controle do que se escreve na ficção, para mim, tem nome e é censura.
Infelizmente, eu vejo cada vez mais ganhar a voz uma certa ideia de que há que ter certo controle sobre o que se escreve na ficção, e eu, particularmente, pessoalmente, sou absolutamente contra essa ideia, porque por mais que, às vezes, de maneira inocente, a pessoa queira controlar o que se escreve, os leitores queiram controlar o que se escreve, eles talvez não enxerguem o quanto uma atitude dessas se aproxima de uma espécie de fascismo. Eu acho que sim, tudo que se escreve na ficção tem que ser feito com responsabilidade, com pesquisa, com consulta, mas a responsabilidade convive junto com a liberdade de se escrever sobre os assuntos. E me assusta muito, por exemplo, uma ideia que existe hoje da necessidade, por exemplo, de alerta de gatilhos. Porque alerta de gatilhos, primeiro, a vida real não tem alerta de gatilhos. Você vai viver qualquer coisa, você não é alertado de que aquilo vai acontecer antes. Segundo, você tem a total possibilidade de pesquisar sobre esses assuntos, sobre do que se trata livro A, livro B, livro C, antes de ler o livro. Agora, um livro ou um escritor ser obrigado a colocar um alerta de gatilho é perigoso, porque o que tem que ser alertado ao público leitor? Essa é uma pergunta, depende. Se nós aqui, que somos, acredito, pessoas de esquerda, mais à esquerda, então a gente tem que então alertar que tem cenas de estupro, a gente tem que alertar que tem cenas de abuso, mas a depender do governo que estejamos, talvez qualquer dia a gente tenha que alertar que tem beijo gay. Será que precisa ser alertado isso ou não? Então, assim, é muito perigoso esse lugar do que você tem que alertar que tem numa história, porque aí você vai ter que alertar, olha, cuidado, casais gays. E aí, será que isso precisa ser alertado? Porque se você perguntar a determinados pais evangélicos ou muito religiosos, é provável que eles achem que sim, tem que ser alertado num livro que o livro é gay. E isso, a meu ver, pode levar por um caminho absolutamente perigoso. Então, eu acredito que sim, a literatura é lugar de tratar temas sensíveis, com responsabilidade, mas com liberdade. Sempre com muita liberdade, né? Com certeza. Vou aproveitar o gancho do Rafael para perguntar para vocês. Eu sei que vocês já pegam casos assim mais antigos, como por exemplo, né, o que eu vou citar agora do Ted Bundy, aproveitando o que ele falou sobre essa questão, né, de transformar muito o ser humano num monstro para ter esse distanciamento, e também sobre essa cultura da violência, né? Acho que o caso do Ted Bundy foi o caso assim que mais me surpreendeu na hora da execução, porque teve festa, enfim, teve toda uma comoção do lado de fora do presídio, enquanto ele estava sendo executado. Como é que é para vocês também, que eu percebo que vocês também tratam isso com muita sensibilidade, essa questão que eles comentaram, né, do acusado também ser humano, né? Eles não são monstros, eles são pessoas como a gente, que tomaram caminhos diferentes, talvez, enfim, fizeram coisas diferentes, mas eu queria saber a opinião de vocês. Eu acho interessante que uma frase que o Dr. Lúcio Mota, que era o defensor público do caso que eu fui jurada, ele falou uma coisa, depois eu consegui o contato dele, né, e eu entrevistei ele e tal, e ele me falou uma coisa que nunca mais saiu da minha cabeça, que ele falou que homicídio é a coisa mais normal que tem. É a coisa mais possível. Tipo, todo mundo aqui é um potencial homicida. Porque ele fala que, às vezes, a gente não tem controle, né? A gente sai do nosso corpo, da nossa mente, e vai lá e, às vezes, a gente fala coisas e depois você fala, nossa, não acredito que eu falei isso. E ele quis dar o exemplo que, às vezes, a gente chega nesse extremo de violência que é muito comum, infelizmente, né? Então, lá no tribunal, um outro colega jurado falou assim, outro dia eu vim aqui, era um caso de um cara que matou um outro por causa de uma pizza que ele estava devendo. Aí eu fiz uma piada que eu não vou falar aqui, mas sobre o sabor da pizza. Mas, sabe, é tão comum, e aí você fica refletindo, isso ficou na minha cabeça, assim, mas isso sobre não ser um monstro é exatamente isso. Essas pessoas têm família, muitas vezes são casados, têm filhos,
né? A gente fala do caso do BTK lá, por exemplo, que a filha dele depois escreveu um livro sobre, né, como é ser filha de um serial killer e saber as coisas que seu pai fez, né? Então, eu acho que sim, é muito importante a gente refletir também sobre as famílias dos acusados. E, às vezes, a gente nem sabe se aquela pessoa é culpada mesmo, né? Acontece muito, no caso do Evandro, né, um ótimo exemplo, das pessoas ali com as vidas destruídas e nem foram elas, entendeu? E se fosse também, qual o direito que a gente tem? A justiça está aí para isso. A gente vive numa sociedade que se chegou à conclusão que a melhor forma de ser feita é essa. Então, a gente tem que seguir o que a lei, né, o que a justiça fala. Não é a gente que vai fazer justiça com as próprias mãos, né? Você falou da execução do Ted Bundy, mas aqui no Brasil, quando o Nardone e a Jatobá foram, né, condenados, lá fora tinha gente soltando fogos de artifício. E aí, né? Então, como a família deles olha isso, né, também? Então, acho que... Não sei onde eu fui chegar com esse assunto, mas era por aí. Isso tudo, a meu ver, só mostra o lado sombrio que todos nós temos, como eu falei no início. Todos nós temos um pouco essa vontade de ver o circo pegar fogo, né? Assim, todos nós temos... E nós também temos, só que nós estudamos e aí entendemos que temos essa vontade e falamos, não, para isso não é certo. Não é certo porque fulaninho matou, então esquarteja o desgraçado. Não é assim que funciona, porque na minha vez eu não quero que seja assim, né? Ou seja, para a gente funcionar como sociedade não pode ser assim, né? Então, e isso, a meu ver, em outras camadas, diz muito também sobre cultura do cancelamento, né? Ou seja, todos nós temos essa tendência de manada, de, ao ver alguém ser apedrejado, falar, peraí, vou também apedrejar, e nem ler direito sobre o assunto, nem sabe direito o que está falando, mas a graça é também levantar a sua pedrinha e jogar lá, né? Então é isso, só mostra como somos todos potencialmente podres. Ah, que legal. Eu acho que quando a gente fala dessa parte do... que você até comentou, o Rafa comentou, sobre não é um monstro, é um ser humano, eu acho que é isso que a gente mais tenta bater na tecla. Quando a gente fala principalmente de abuso infantil, a maioria dos criminosos são pessoas de dentro da casa, pessoas da família, não são monstros, não são... né, por mais que, obviamente, quando a gente está com ódio e a gente se vê diante de uma situação, é muito fácil falar, é um monstro, até derrubei o anel. É um monstro, é uma pessoa horrível. Claro, é uma pessoa que cometeu um crime horrível, mas é um ser humano. É um ser humano. É importante a gente sempre lembrar disso para que a gente possa olhar para esses casos da forma correta, sabe? Isso pode acontecer com qualquer pessoa. A gente precisa vigiar as crianças, a gente precisa saber encontrar uma forma de evitar isso. Porque se você joga para aquele lado do desconhecido, não, quem comete isso é gente ruim, na minha família nunca vai acontecer, você nunca vai conseguir olhar para aquilo, você nunca vai conseguir mudar aquela realidade. Então, a gente precisa transformar essas pessoas em essa mentalidade de que são pessoas, de fato, para que a gente possa... Como é que a gente muda isso? E isso, de modo algum, alivia o que as pessoas fizeram. Ou seja, são pessoas que cometem, sim, atos monstruosos, condenáveis, que merecem, sim, ser julgados. Ou seja, não é que a gente... coitadinho, não é isso? Eu acho que era esse o que eu ia fazer o complemento. Os atos são monstruosos. E eu nunca esqueço do podcast que mais me influenciou nesse caminho, né, que me deu vontade de fazer, não apenas de crimes, mas de histórias mesmo, que foi o Serial, né, que foi esse grande podcast de 2014 nos Estados Unidos. E eu lembro muito assim que a jornalista Sarah Koenig fazendo investigação sobre um crime que aconteceu em Baltimore na década de 90. E daí ela está tentando encaixar as peças e não está funcionando, porque aquele menino que foi acusado não está encaixando. E eu nunca esqueço, acho que foi a parte que eu mais fiquei na dúvida se ele era inocente ou não, porque o podcast ele é todo a favor da inocência dele, né? Mas tem um momento assim que o investigador fala, uma coisa que você tem que entender é que crimes de homicídio não são planejados na sua maioria. A grande maioria acontece em um momento de raiva. Então a pessoa está ali, está tendo uma discussão, ela não pensa o que vai fazer, ela simplesmente age e ela mata.
Então é nesse ponto que tem que sempre deixar claro. Pode ser qualquer um aqui que pode cometer isso amanhã num dia ruim. Vai estar num dia ruim, vai ser isso. E merece ser julgado e cometendo o crime da maneira, né, que dependendo com seus detalhes ali tudo, pode ser inclusive absolvida, né? Se for legítima defesa, por exemplo, né? A pessoa invade sua casa, você mata ela, por enquanto estava imobilizando, você vai a júri. Você cometeu um homicídio. Agora, é muito provável que você seja inocentado. Eu lembro do caso quando não sei, né? Mas eu lembro do caso, acho que era da Adriane Galisteu, que o marido dela, um cara invadiu... Foi? Hotel, não foi? No hotel, e daí ele deu 2 Foi tiros. Ana Hickman. Oi? Ana Hickman. Ana Hickman, Tinha um isso. stall. Você troca Adriana Galisteu por Ana Hickman, Foucault por É Dostoiévski. tudo loira famosa da década de 90. E eu lembro que daí era isso. Tá? A discussão era que ele tinha 2 tiros e era nas costas, né? Excesso de legítima defesa. Isso. Então, assim, não precisava ter ido aquele lance. Daí teve todo o debate. Então, isso que eu acho interessante na questão. Ok, é perfeitamente compreensível o que o cara fez, ainda mais no momento da emoção e do medo, do terror. E ele tem que ser julgado por causa disso. Mas isso é qualquer um de nós. É qualquer um de nós. E qualquer um de nós cometer crimes tem que pagar por isso, sempre. E só para complementar, a delícia da ficção é que justamente me permite, às vezes, entrar na cabeça desses personagens odiáveis e condenáveis e contar a história da perspectiva deles. Quase todos os meus livros têm como personagem principal o anti-herói, o assassino. Ou seja, eu entro na cabeça do monstro, né? O Dias Perfeitos é da cabeça de um sujeito psicopata absolutamente que acha que se apaixona por uma menina e decide sequestrá-la para que ela goste dele. O Jantar Secreto é sobre um grupo de amigos que decidem fazer jantares de carne humana. Ou seja, eu entro na lógica desses personagens absolutamente questionáveis e dúbios, e amorais e imorais, para narrar a história. A minha primeira aventura contando a história da perspectiva do herói, digamos, foi numa Mulher no Escuro, que é o meu romance mais recente, né? Depois agora do Mágica Mortal, que é juvenil, mas assim, dos livros adultos, Uma Mulher no Escuro foi a primeira tentativa minha de contar a história da perspectiva do herói. Mas mesmo assim tem a perspectiva do assassino. Porque o que me interessa muito nas histórias de violência policial, suspense, é entrar na cabeça de quem eu discordo. É isso que me interessa muito. Isso é muito interessante. Eu vou começar com as perguntas do público, porque, como vocês podem ver, eles estão bem interessados. Então, vamos lá. A Alana perguntou: como vocês entenderam ou descobriram que queriam criar conteúdo com a temática de crimes? Qual foi o primeiro contato de vocês com esse tema? O nosso a gente sempre fala que foi, de certa forma, a gente já assistia conteúdos de investigação, de detetive, né? Já tinha um fascínio por isso, mas acho que o documentário que fez eu e a Carol conversar muito sobre True Crime foi Making a Murderer, né? Que é um documentário da Netflix, um caso de um cara que ele fica 19 anos preso injustamente, e aí ele é solto, e menos de um ano depois ele é preso de novo. E é um caso que até hoje é muito chocante, assim, tem muitas reviravoltas, já está em 3 temporadas, enfim. Mas foi um caso que eu fiquei muito obcecada, a Carol também, a gente começou a falar sobre isso. E acho que a partir dali, de certa forma, foi a época que as grandes produções de True Crime começaram a surgir, essas produções que a gente se interessa mais hoje em dia, que é falando de uma forma mais respeitosa sobre as vítimas, que é trazendo outras abordagens, trazendo formas menos sensacionalistas de falar sobre o assunto e muito intrigantes, né? São sempre casos Don't Fuck Like Cats, né? Tipo, que é um Don't Fuck with Cats, que é um documentário também que, nossa, é uma história maluca que mal dá para explicar. Então eu sou muito viciada nesse tipo de documentário que você não consegue explicar em um tweet, assim. Então, a gente ficou bem obcecada. E, naquela época, a gente não tinha outras pessoas para conversar sobre. E a gente falou, vamos fazer um podcast. A Carol falou, não
não, tá louca, a gente nem tem tempo. Falei, então tá bom. Aí passou uns meses, ela, e aquele podcast, hein? E aí surgiu o Modus Operandi. Eu acho que o primeiro que eu tive contato, que era True Crime mesmo, foi o livro Estação Carandiru, do Drauzio Varela, que estava na estante dos meus pais, e eu li inapropriadamente com 11 anos. E eu catei lá e falei, que legal, o Dr. Drauzio, que devia passar na TV muito, né, sei lá. E aí eu fui ler e eu fiquei fascinada com aquele mundo e as histórias de cada pessoa. Acho que foi ali que foi a minha faísca. Logo se vê, Carol, que foi apropriadamente que você leu, né? Porque aí você virou o que deu virou. Certo. Eu acho que assim, eu sempre gostei de temáticas de crimes, principalmente da parte judicial, né? Então eu lembro que fui muito impactado por aqueles documentários do Memphis 3, que é o dos 3 é o primeiro. Memphis 3 Boys, dos Pânico Satânico, né? Qual que é o nome do documentário? Ai. Tem os 3, tem a primeira parte que é a clássica, né? Que o Ed Vedder fez muita coisa em cima. É aquele que é o meu sonho, fazer o episódio desse cara. Eu ia botar um roteirista para escrever, a Mabê falou que não, né? Paradise Lost. Ela vai escrever, tô esperando aí. Então, Paradise Lost, assim, para quem não sabe, foi procura aí depois, que é uma série de documentários, já tem 3 partes. Acho que foi um dos mais antigos, assim, que eu vi, que eu fiquei, nossa, que história poderosa, assim, né? E que situação horrorosa, que injustiça enorme com esses meninos. E daí acho que Making a Murder foi uma coisa que mexeu muito com a gente quando saiu, e o Serial também, né? Quando daí eu pego o Serial e disse, isso aqui, esses podcasts narrativos parece legal com storytelling, que até então no Brasil, até 2014, ali era só podcast bate-papo, né? Então, vamos tentar fazer uma coisa narrativa. Daí eu comecei a fazer podcasts narrativos, contando histórias de pessoas, mas eu pensava, um dia eu quero pegar uma história de crime, porque o crime tem um elemento narrativo que é o mistério. Então eu consigo fazer, algo aconteceu, eu não sei quem foi, eu quero estar ouvindo um episódio atrás do outro para saber mais, né? Então esse fiozinho que vai puxando, coisa que eu não tinha nas minhas histórias anteriores. Então era, por incrível que pareça, que me chamou a atenção para contar a história de crime foi esse elemento estético do mistério que vai se revelando. E daí depois acabou virando uma coisa tipo, eu acho que eu consigo fazer mais, eu consigo provar a inocência, procurar novas provas, eu consigo encontrar respostas que nunca foram encontradas antes, nunca foram buscadas apropriadamente, né? Então, hoje eu tenho essa obsessão. No meu caso, a minha paixão por crimes veio muito da minha infância, no porão, né? Que meus pais me mantiveram por muitos anos. Tô brincando. Eu comecei a gostar de ler por literatura de mistério policial. Eu comecei a gostar de ler por Pedro Bandeira, coleção Vagalume. Então, eu entrei no mundo do crime, digamos, pela ficção de crime, não pela não ficção, como vocês disseram nos documentários e tal. Não, eu gostava... mas eu fui pela não ficção também, Pedro Bandeira, Agatha Christie. Então você já gostava de crime antes. Os caras, o grupo Os Caras. Os caras e tal, enfim. Então, a minha paixão veio daí, e aí depois os livros do Sherlock Holmes, né, do Conan Doyle, com o detetive Sherlock Holmes, os livros da Agatha Christie. Então, eu comecei a gostar de ler por esses livros e logo quis começar a escrever histórias de crime. Sem dúvida, o que me fascina nas histórias policiais é parte dessa coisa que você falou, esse mistério, ou seja, essa coisa de que tem uma resposta que você tem que descobrir, tem quase uma espécie de jogo com o leitor ou com o ouvinte, que você tem que descobrir o que vai acontecer. Isso sempre me interessou muito. Então, sem dúvida, a minha origem e minha paixão por crimes vem da ficção desses autores que ajudaram a me moldar. Ótimo, obrigada pelas respostas. Gente, infelizmente a gente vai ter que encerrar a mesa por conta do horário. Mas eu quero agradecer muito a presença de vocês, de todo mundo que está aqui. Fiquei muito feliz por poder mediar esse evento e espero aí nas próximas vezes estar acompanhando os próximos projetos de vocês, né, que já estão aí vindo. Muito obrigada, gente. Obrigado, galera.